E o que nós vamos falar essa noite é exatamente como que difícil é se manter. Amém? Eu quero que você abra a sua Bíblia em Salmo 24. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Esse salmo resume 4 pontos importantes e eu quero passo a passo andar nele com você. Esse salmo fala da criação. Esse salmo fala da queda. Esse salmo fala da redenção. E esse salmo fala da consumação. Quando a Bíblia diz que Davi é um homem segundo o coração de Deus, é porque Davi, há muitos anos atrás, aproximadamente 3.000 anos atrás, Davi conseguiu entender através de uma adoração a Deus. Ele resumiu em um salmo tudo aquilo que a humanidade passou e que iria passar. Talvez você fique chocado com o que eu vou te dizer essa noite, mas a sua vida não é sua. As coisas que você acha que são suas, ela não é sua. Os seus familiares, os seus parentes, os seus amigos, nada disso é seu. Davi começa um salmo dizendo, coloca no versículo 1 novamente, por favor. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Em outras palavras, Davi está dizendo o seguinte: tudo, exatamente tudo, pertence a Deus. Assim Deus fez com você e fez comigo. Deus nos enxertou em uma terra, Deus nos deu tudo o que nós precisamos para viver nesta terra. Para uns Ele concedeu um pouco a mais de coisas, a outro Ele permitiu que tivesse um pouquinho menos, porque cada um vai administrar conforme aquilo que tem capacidade de administrar. Uns têm capacidade de administrar muito, outros têm capacidade de administrar pouco. Conforme a capacidade de cada um de nós, é o que o Senhor nos entrega para administrarmos. Por isso, aquele que não administra bem, ele às vezes se frustra porque ele acha que tem pouco, mas na verdade ele tem aquilo que ele é capaz de administrar. Outros têm muito, e quanto mais tem, mais Deus entrega, porque capacidade de administrar, eles têm. E eu escrevi aqui algo que diz assim: podemos então afirmar que não vivemos na nossa própria história, mas vivemos a história de Deus, no mundo de Deus, na criação de Deus e com pessoas de Deus. Mas pastor, então você está dizendo que nós somos uma marionete, que Deus faz o que quer conosco? Não. Ele nos criou para que nós possamos viver de acordo com aquilo que nós entendemos que é certo ou errado, mas que nós possamos não fugir de uma regra, de um conceito que Ele colocou sobre você e sobre mim, daquilo que pode e aquilo que não pode. Deus criou um mundo. Eu quero que coloque aqui Gênesis capítulo 1, versículo 1, por favor. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo,
e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então, no princípio, Deus criou a terra. Ele criou todas as coisas, e se nós continuarmos lendo aqui na tua casa, você lê, a Bíblia diz que a única coisa que Deus fez foi dizer para o homem o seguinte: você está sendo enxertado em uma terra onde a única coisa que você vai precisar fazer é administrar esta terra e tudo que nela há. Deus chegou ao ponto de dar a oportunidade do homem colocar o nome nos animais. Deus entregou algo tão precioso que é a sua própria criação, para que um ser criado por ele pudesse administrar aquilo que pertence a ele. E diante de tudo isso, você já conhece a história, a Bíblia diz que o homem, ele peca, ele se perde, ele é retirado de dentro de um jardim que Deus havia feito para esse homem administrar e viver ali. A Bíblia diz que Deus coloca querubins e espadas flamejantes ali, para que o homem não retornasse para aquele jardim, porque dentro daquele jardim existia uma árvore, que era a árvore da vida. Existia a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Você está aí? Então, quando o homem ele come da árvore do conhecimento do bem e do mal, para que ele não pudesse comer da árvore da vida e fosse eterno, Deus tira ele do meio desse jardim, tira o homem de perto daquilo que ia levar ele à eternidade, aquilo que não ia permitir que ele morresse. O texto diz que ali foi a queda do homem. Então, no versículo 3 fala sobre a queda do homem. Salmo 24, 3. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Davi entendeu que Jerusalém era o lugar onde estava o templo. Então Davi entendeu que o templo se encontrava em Jerusalém. E no templo, você já estudou isso? Se não estudou, você vai ter a oportunidade de estudar. Você vai perceber que no templo existia o santo lugar e o santíssimo lugar. O santíssimo lugar era o lugar onde era a habitação do Senhor, onde a presença do Eterno se fazia ali. Eu não sei se você lembra, mas a Bíblia nos diz que, já falei isso algumas vezes aqui, que o sumo sacerdote ele entrava uma vez por ano para a remissão do pecado do povo. Ele amarrava na cintura uma corda com sinos. Se ele tivesse em pecado, ele era fulminado, aqueles sinos tocavam e as pessoas puxavam aquele sumo sacerdote pelas cordas. Então aquele lugar, o lugar de habitação, o lugar onde a glória de Deus, a presença do Senhor se fazia, sempre foi e continuará sendo um lugar santo. Então, como entrar diante de uma presença de um Deus santo, diante de um pecado? Então Davi começa a dizer o seguinte: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Aí ele vem no versículo 4 trazendo a redenção. O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Coloca, por favor, Ezequiel capítulo 36, versículo 24. Ezequiel 36, 24. Olha o que o profeta Ezequiel ele diz: tomar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Olha o que diz agora o 26. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. O que o profeta estava dizendo naquele momento é que o coração de pedra, aquele coração duro, aquele coração que não conseguia se quebrantar, seria arrancado do meio do povo. E o próprio Senhor colocaria um coração de carne no lugar de um coração de pedra. Hoje, quando você olha, nos dias de hoje, você percebe que existem pessoas que são duras, que não se quebrantam diante do Senhor. Mas chega um momento em que Deus arranca esse coração de pedra e planta um coração de carne, para que a sua feitura possa atorar aquele que o fez. Então Davi começa a dizer aqui que essa redenção, ela era necessária, porque afinal de contas, Deus fez o homem, criou o homem, a sua imagem e a sua semelhança. Esse homem, em um certo momento da história, ele peca, ele é destituído, diz a Bíblia, da glória de Deus, ele se afasta do Senhor, e era necessário que essa redenção acontecesse, para que aquilo que foi criado por Deus voltasse a ter uma comunhão com Ele. E só quem pode fazer com que isso aconteça
são aqueles que têm as mãos limpas e um coração puro. E quando você vai tentar entender o que é mãos limpas e coração puro, o texto não fala de pessoas perfeitas, mas fala de pessoas que estão preparadas para serem aperfeiçoadas nele. Pessoas que estão dispostas a serem tocadas e transformadas pelo poder da glória de Deus, para alcançar aquilo que o Senhor tem para realizar. E aí do versículo 6, volta por favor lá, em Salmo 24, 6. Aqui nós começamos a falar da consumação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Em outras palavras, Jeová Sabaú, o Deus da guerra. E ele continua no 9. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. E aqui nós entendemos que Davi fecha o ciclo do Salmo 24, dizendo que um Deus santo criou um povo para o adorar, colocou sobre esse povo o seu mundo, as suas pessoas, as suas coisas, para que esse homem, criado à sua imagem e à sua semelhança, administrasse e cuidasse conforme aquilo que ele determinou que fosse. Mas num certo momento da história, a Bíblia diz que o homem cai, ele peca e ele se destitui da glória de Deus. O pecado o separou do Senhor. Então era necessário que houvesse uma redenção. E para que essa redenção acontecesse, você conhece a história, a Bíblia diz que Jesus, ele veio encarnado como o próprio homem. Ele passou por essa terra, porque ele precisava fazer com que aquilo que Deus Pai havia criado na eternidade se cumprisse naqueles dias. Jesus vem a esta terra, a Bíblia diz que ele vem como um homem. Coloca por favor Mateus 1, 21. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Aqui está falando de Maria. Ela dará à luz a um menino e colocará sobre ele o nome de Emanuel, Jesus. Esse menino, ele irá fazer com que os pecados do povo sejam perdoados. Ele salvará o seu povo dos pecados dele. Em outras palavras, Jesus estava tirando aquilo que separa o homem do Senhor. E quando eu estava lendo esse texto, o Espírito de Deus, ele falava muito claro ao meu coração. Assim, é fácil nós entendermos, porque algumas pessoas não conseguem entender qual o verdadeiro sentido da vida. As pessoas às vezes não conseguem entender o porquê que as coisas acontecem, por que frequentar uma igreja, por que servir a Deus, por quê? Alguns acham que ser feliz é você usufruir daquilo que o mundo te oferece. Ser feliz é você poder ir para uma balada, curtir a noite, isso é ser feliz. Não, isso não é ser feliz. Isso é perder tempo. Porque Deus fez o homem segundo a sua imagem e semelhança com um propósito específico sobre essa terra. E quando esse propósito ele é cumprido pelo homem em relação ao Deus Criador, esse homem ele está vivendo a verdadeira plenitude daquilo que Deus criou esse homem para viver. Mas quando o homem ele foge daquilo que Deus o criou para fazer e começa a fazer aquilo que ele deseja fazer, entenda uma coisa, eu comecei o culto dizendo o seguinte: pastor Lucas, segura o meu celular, ele é meu, mas você pode usar da maneira que você quiser, desde que você não destrua aquilo que é meu. Você pode fazer quantas ligações você quiser, você pode atender quantos telefonemas você quiser, você pode mandar quantos WhatsApps você quiser, mas você tem algo precioso que não pertence a você, mas pertence a mim. Em outras palavras, Deus colocou você sobre esta terra
lhe dando a oportunidade do livre-arbítrio para que você possa fazer o que você quiser, desde que aquilo que você faça não interfira na tua comunhão com Cristo. Você pode sair daqui agora e sair, sentar num bar e beber um monte de cerveja. Você pode, porque você faz o que você quiser. Mas a pergunta que eu te faço essa noite é: isso agrada aquele que te criou? Foi com esse propósito que Ele te colocou sobre a terra? Foi aquilo que Ele determinou para a tua vida? Foi aquilo que Ele te chamou para fazer? Fazer o que você quiser, você pode. Mas a pergunta é: até onde eu posso? O que agrada ao meu Criador e o que desagrada ao meu Criador? O que interfere na minha relação com Ele? O que me faz ganhar o coração dEle? O que me faz me afastar dEle? Em Isaías capítulo 59, diz que as nossas transgressões, os nossos pecados nos separam dEle. Não separa Ele de nós, mas nos separa a nós dEle. Em outras palavras, aquilo que Adão praticou no Éden é aquilo que por diversas vezes você acaba praticando, mesmo sem intenção. Quando você vai para Romanos capítulo 7, Paulo diz o seguinte: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu acabo fazendo. Paulo está dizendo o seguinte: o meu desejo, o meu coração, a minha vontade é me conectar com o Deus Criador, mas os desejos da minha carne me fazem me afastar dEle. Eu não quero me afastar dEle, mas aquilo que está fazendo com que eu me afaste é muito mais forte dentro de mim do que aquilo que eu desejo que me aproxime dEle. Em outras palavras, Paulo está dizendo o seguinte: eu não quero pecar, mas aquilo que eu não quero, eu acabo fazendo. E aquilo que eu desejo fazer, eu não tenho forças para fazer. E talvez você esteja se perguntando nesse momento: pastor, é exatamente isso. Mas como mudar essa história? O desejo de ir e vir está com você. Você só está nessa cadeira sentado nesta noite porque você decidiu estar. Quando você começa a se relacionar com alguém, você em alguns momentos, você acaba não entendendo exatamente quem é essa pessoa. Você às vezes se relaciona com pessoas que a tua relação é uma relação tão afastada, é uma relação tão superficial, que você acaba não conhecendo na intimidade quem é essa pessoa. Mas quando você se relaciona com alguém, que você se torna íntimo, que você conhece o coração, você conhece a vida, você conhece a história, e você começa a perceber que os desejos, os propósitos dessa pessoa são os mesmos propósitos que você tem no seu coração, o teu prazer é em andar todos os dias do lado dessa pessoa. E a minha pergunta para você essa noite é: como você vai se relacionar com um Deus maravilhoso se você não o conhece na intimidade? Como você vai se relacionar com um Deus que muitas pessoas dizem que é maravilhoso, mas que você ainda não teve experiências verdadeiras com Ele? Quando você vai para o livro de João capítulo 3, a Bíblia fala que um homem chamado Nicodemos, certa vez, ele era um dos grandes naquele tempo. A Bíblia diz que de noite, preste atenção nisso, ninguém poderia ver o que ele estava fazendo, mas à noite diz que ele foi ter com Jesus. E ele começa a dizer o seguinte: Rabi, eu sei que tu és enviado de Deus, porque ninguém pode fazer aquilo que tu fazes. E Jesus, numa conversa com ele, Jesus diz o seguinte: ei, Nicodemos, é necessário, cara, que você nasça de novo. Nicodemos não entende, ele diz o seguinte: mas como eu, sendo um homem velho, como eu vou entrar novamente no ventre da minha mãe? Aí Jesus falou: não, cara, tu não está entendendo. Não é você voltar a ser criança. É a criança que existiu em você um dia, ela possa voltar neste momento, para que tudo se construa novo na sua vida. Porque uma criança, você repara que a criança, ela é educada de acordo com a educação que seus pais dão. Se o pai educa bem uma criança, ela é bem educada e ela vai crescer e vai se tornar uma pessoa maravilhosa. Mas se esse filho ele não tem a educação que ele merece, esse filho provavelmente ele vai crescer e vai se tornar uma pessoa que muitas pessoas não irão querer estar próximo. Então o que Jesus estava dizendo é o seguinte: Nicodemos, é necessário, cara. É necessário, presta atenção aqui por favor. Nicodemos, é necessário que você deixe de ser quem você é, o adulto que você vive hoje. Os conceitos religiosos que existem na tua mente. Você acredita, Nicodemos, como os religiosos desta época, você acredita que quanto mais você lê a Torá, mais religioso você se torna. Quanto mais nobre é a tua roupa, mais santificado você é. Mas Nicodemos, cara, eu não vejo como o homem vê, Nicodemos.
Eu não vejo o conhecimento que um homem tem. Eu não vejo as roupas que ele veste, Nicodemos. Nicodemos, eu olho para dentro de um coração de um homem e eu consigo ver nesse homem, como eu vi em Mateus. Mateus era um homem que estava ali colhendo impostos. Mateus era um homem corrupto, mas eu não estava preocupado, Nicodemos, com aquilo que Mateus estava fazendo, mas eu estava preocupado com aquilo que o coração de Mateus é para mim. Um coração ensinável. Um coração que muitos dizem que Mateus não é ninguém, mas ele não é ninguém para todos, aqueles que estão vendo, mas para mim, que sou Deus Todo-Poderoso, um Deus que vai lá e separa juntas e medulas, um Deus que consegue discernir aquilo que é certo e aquilo que é errado, um Deus que não vê como o homem vê, mas um homem que enxerga o amanhã, um homem que consegue ver um conceito muito maior. Para mim, Nicodemos, esse Mateus que vocês desprezam, ele é um homem segundo o meu coração. Então, Nicodemos, eu preciso que você entenda. Você precisa nascer de novo. Você precisa se tornar uma criança, um bebê espiritual, mesmo você sendo adulto. Você precisa aprender tudo novamente. Todos os conceitos que você acha que você sabe, que você dê um delete. Em outras palavras, é um HD. Você precisa formatar teu HD, Nicodemos. Você precisa zerar a tua memória, para que a nova memória, estipulada por mim, possa entrar no teu ser. Porque, Nicodemos, na hora que você entender, quem eu sou, as pessoas aí fora, os religiosos, os fariseus, esses hipócritas, essa cambada de víbora, Jesus chamava esses homens de cambada de víbora. Jesus não mandava recado para ninguém, Jesus dizia para eles quem eles eram. Esses camaradas, Nicodemos, eles não entendem quem eu sou. Eu não vim aqui, Nicodemos, para julgar o mundo, cara. Eu vim aqui para salvar as pessoas. Nicodemos, eu não vim com uma outra função a não ser aquilo que Adão perdeu no Éden. Aquela conexão que Deus o fez lá atrás. Aquilo que separa o homem, eu vim para trazer de volta essa conexão. Eu vim como se fosse eu vim como algo da parte de Deus, para poder fazer com que o homem que andava afastado do Senhor, pudesse se reconectar com Ele. E esse homem, ele pudesse entender que tudo é possível àquele que crê. Esse mesmo Jesus, certa vez ele está passando, a Bíblia diz que ele está passando e de repente, vem um homem e diz assim: Jesus, a minha filha está morrendo, a minha filha está enferma, por favor, vá na minha casa. E Jesus resolve ir com aquele homem para curar a sua filha. O texto diz que quando Jesus começa a caminhar, no meio desse percurso, vem uma mulher, toca na orla de Jesus, ela é curada, você conhece a história. Jesus para naquele momento e Jairo fica desesperado, porque Jairo sabia que Jesus precisava chegar na sua casa. E eu preciso que você entenda nesta noite, você quando você chama Jesus para dentro de um problema seu, e às vezes parece que Jesus está demorando a solucionar o seu problema, na verdade ele não está demorando a solucionar o seu problema. Você que não entendeu o tipo de problema que você se meteu, e o que Jesus está permitindo que você passe, para poder forjar aquilo que existe dentro de você, para que no momento oportuno, quando ele chegar, ele possa transformar essa pessoa que você é. E quando Jesus chega lá na casa não, a menina morreu. Não, a menina não morreu. A menina não morreu, ela apenas está dormindo. Porque aquilo que parece morte, aquilo que parece final, para mim é apenas o começo. Aquilo que parece que está perdido, na verdade, é desse perdido que eu vou começar uma nova história. A Bíblia nos conta em João capítulo 4, João capítulo 11, diz que um homem chamado Lázaro morava em Betânia. Jesus amava aquela família, Marta, Maria e Lázaro. A Bíblia diz que chegam para Jesus e falam: ei Jesus, Lázaro está muito doente. Essa doença não é para a morte, é para a vida. Jesus chega 4 dias depois lá. Sabe por que Jesus chegou 4 dias depois? Porque na cultura judaica, eles acreditavam que até o 3º dia a pessoa poderia ressuscitar. Então Jesus pensa o seguinte: olha, vamos fazer o seguinte, vamos deixar todas as esperanças acabarem. Quando eles perceberem que não tem jeito, é a hora que eu entro. Porque eu não vim para competir com o homem, até porque o homem não tem o poder que eu carrego.
Então deixa acontecer aquilo que eles acreditam que é o final. E desse final vai começar tudo de novo. Jesus, certa vez, ele diz o seguinte, nesse texto ele diz o seguinte: ei, essa doença não é para a morte, mas é para a glória de Deus. O que Lázaro está passando, nada mais é para que o nome do Senhor venha a ser exaltado no meio de Betânia. Quando você começa a ler os relatos de Jesus, você vai perceber esse mesmo Jesus, ele sendo batizado no Rio Jordão. A Bíblia diz que quando ele acaba de ser batizado, ele é levado até um deserto. Ele é levado pelo Espírito, preste atenção nisso. Ele é levado pelo Espírito até o deserto. Quando chega no deserto, ele é tentado. A primeira coisa que o inimigo faz é dizer para eles o seguinte: se tu és filho de Deus, se tu és filho de Deus. Em outras palavras, a primeira coisa que o inimigo faz é tentar colocar uma dúvida na mente de Jesus. E é assim que ele faz contigo. Quando você não sabe quem você é, a tua verdadeira identidade, é nesse momento que você é roubado. Quando você sai de um lugar entendendo que você precisa chegar naquele ponto, e você sai determinado a chegar, nada nem ninguém pode te impedir. Mas quando chega no meio do caminho, alguém diz: ei, cara, teu caminho não é para lá não, teu caminho é para cá. E você: ah, é mesmo? É. Você está perdido. Você saiu do teu ponto e você não sabe nem mais aonde você está. E quando você olha hoje para a humanidade, muitas pessoas se encontram nesse estágio. Davi no Salmo 120, no Salmo 24, ele simplesmente está num salmo pequeno, ele diz o seguinte: ei, Deus, ele fez a criação. O homem teve uma queda, e essa queda o separou do Pai, mas existiu uma redenção. Jesus o fez para que ele se conectasse novamente com o Pai. E no final, ele fala sobre algo que é muito forte, chamado consumação. Eu fico imaginando um rei hoje. Vamos imaginar um rei hoje entrando por dentro do seu palácio. Aqueles cânticos ali, aqueles tambores, aquela festa. Um rei entrando, aquela comitiva toda de um lado e do outro. E um rei, vamos falar bem claro aqui, vamos pensar em Dubai, um lugarzinho logo ali. Vamos pensar um príncipe entrando no seu palácio, aquela comitiva, aquela festa, aqueles portais enormes. E aqueles príncipes entrando ali, e toda aquela festa, tudo aquilo para aquele príncipe, porque afinal de contas ele é um príncipe. Agora eu queria que você tentasse imaginar. Eu sei que a tua mente não vai captar nem tanto a minha, mas eu queria que você tentasse imaginar no céu, uns portais enormes. Jesus, o Rei da Glória, ele entrando com os seus, que foram comprados por um sangue inocente. Ele entrando por aqueles portais, e ele sendo ovacionado: levantai as portas vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Levantai os portais eternos, para que entre o verdadeiro Rei da Glória. E eu fico imaginando, eu não sei você, mas eu fico imaginando Jesus entrando comigo e contigo. Aquela comitiva entrando por aqueles portais, e eu e você olhando para um lado e para o outro, imaginando aqueles portais eternos. Davi estava vendo, muito antes daquilo acontecer. Por isso Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque Davi estava vivendo ali um momento. Esse salmo foi escrito por Davi. Davi estava vendo literalmente os céus abertos. Davi estava vendo tudo aquilo que começou e aquilo como vai terminar. E eu preciso que você entenda, para fechar minha mensagem: tudo tem um começo e tudo tem um fim. Deus, a Bíblia diz que Ele te fez a imagem e semelhança dEle, amém? A Bíblia diz que o propósito do Senhor é te levar para a eternidade com Ele, amém? Então nós temos um começo, nós temos um fim. Mas o meio do caminho é que vai determinar se nós vamos viver o melhor desta terra ou se nós vamos comer as alfarrobas de porcos. Alguns entendem de primeiro o propósito de Cristo e começam a se entregar e viver aquilo que o Senhor os chamou para viver. E deixa eu te dizer uma coisa: algumas pessoas acham que ser crente é ser quadrado. Ser crente é você viver com uma Bíblia debaixo do braço e você não pode isso, não pode aquilo. Isso é mentira. O crente, ele usufrui de muito mais felicidade do que aqueles que acham que tem felicidade lá fora. Porque a felicidade deles é passageira, mas a felicidade que existe no coração de um servo, de um adorador, ela é eterna. Aquele que adora o Senhor, ele acorda de manhã cedo adorando, ele dorme adorando e ele continua vivendo adorando. Tudo que ele faz é para a glória daquele que o criou. Mas quando você vai lá para fora e você usufrui de coisas passageiras,
Quando você toma assim um porre, você toma um monte de goró, você fica chapadão. É muito legal. Mas quando passa a onda, você fala: aonde eu gastei meu dinheiro? O que eu fiz com a minha vida? A família que Deus me entregou, o que eu estou fazendo com ela? Porque o propósito do inimigo da nossa alma é um só. Entenda uma coisa, a Bíblia diz que ele era um adorador, um querubim. Amém? A Bíblia diz que ele estava nas alturas, adorando ali o seu Senhor. Mas por causa de um pecado, ele caiu de onde ele estava. E a posição que ele ocupava, ele não ocupa mais. E a Bíblia diz que eu e você, depois que Adão pecou, nós fomos chamados do império das trevas, porque o pecado nos fez caminhar pelas trevas. Mas a Bíblia diz que pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, nós fomos comprados e remidos por esse sangue. Então a posição que ele ocupava, ele não ocupa mais. E a posição que ele hoje ocupa, nós ocupávamos. E nós estamos agora ocupando uma posição que era dele. Então o maior propósito dele é destruir você e destruir a mim. Porque em outras palavras, nós estamos no lugar que ele sempre sonhou e continua sonhando em voltar. Então por isso ele coloca os prazeres na sua vida. Por isso ele coloca as coisas momentâneas na sua vida. Mas você precisa entender que nem tudo aquilo que parece é. Esses prazeres que você talvez esteja vivendo hoje, vai chegar um tempo que ele vai passar na tua vida. Porque todos esses prazeres são passageiros. Mas pastor, como você sabe? Porque eu vivi todos eles. E hoje eu entendo por que Jesus me permitiu viver todos eles. Porque eu conheço o lado de lá e eu conheço o lado de cá. E o lado de lá, ele é prazeroso até o momento em que você se encontra nele. E depois que você sai dele, você percebe que ele é mó furada. Mas quando você vive do lado de cá, em alguns momentos em que você às vezes se sente até um pouco sozinho, daqui a pouco o Senhor envia anjos para estar te guardando e ministrando em teu favor. E você consegue se sentir amado até no momento de aflição. Porque não é algo passageiro, mas é algo eterno. É um amor verdadeiro, um amor intenso, aonde ele entrega a sua própria vida para cuidar da tua vida. Por quê, pastor? Porque eu volto, quando eu comecei o texto, porque ele te formou e porque nada é teu, tudo é dele. Então se tudo é dele, ele vai querer que você administre com o maior zelo possível, porque tudo que tem nesta terra, inclusive você, os teus amigos, o teu filho, nada é teu. Então, se eu tenho algo, me devolve meu telefone, por favor. Muito obrigado por não ter destruído o meu telefone. Muito obrigado por ter cuidado dele, da mesma forma que eu cuido. Assim é o Deus da tua e da minha vida. Um Deus que te empresta a viver a verdadeira plenitude nesta terra, entendendo que tudo que você cuida, que é dos outros, você pode perceber, quando alguém te empresta alguma coisa, você dá muito mais valor àquilo que te é emprestado do que àquilo que é teu. Tudo que é teu, se quebrar é teu, você é o responsável por quebrar. Mas quando você pega alguma coisa emprestada com alguém, você tem todo o cuidado do mundo para que nenhum acidente aconteça com aquilo que foi emprestado a você. Se você entender que tudo que você tem, ou melhor, tudo que está às suas mãos, não pertence a você, mas pertence a um Deus Todo-Poderoso, que te dá a oportunidade de usufruir de todas essas coisas, você vai dar muito mais valor ao que você tem, do que aquilo que você tem dado. Quando você olhar para o teu filho, você vai perceber que o teu filho não é teu, Deus te deu para que você cuidasse de uma obra-prima feita por Ele. Então você vai dar muito mais amor para esse ser que está do seu lado do que você dá hoje. Mas pastor, eu dou muito, eu tenho certeza que você vai dar muito mais. Porque não pertence a você, pertence a alguém muito mais importante que você. Quando você olha para o teu carro e você é apegado a ele, porque você acha que aquilo pertence a você, mas quando você entende que nada é teu e que ele te empresta para usufruir, no momento que aquele carro se vai, aquele sentimento que existia passa a não existir mais, porque você sabe que da mesma forma que ele foi, Deus enviará outro para se emprestar a você, para que você possa usufruir. Uma vida com Cristo, uma vida de entrega, uma vida com Cristo. Por isso que a Bíblia diz o seguinte, Jesus certa vez ele disse o seguinte: aquele que quiser me seguir, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Evangelho não é vida, evangelho é morte.
Evangelho não é você viver cada dia mais na plenitude da prosperidade. O Evangelho é viver cada dia mais na morte com Cristo. Quanto mais você morre para Cristo, mais você vive nele. E quanto mais você morre para Cristo, mais Ele consegue conceder a você aquilo que de fato tem importância para Ele. Deus nunca vai entregar para alguém algo que é importante para Ele, quando esse alguém tem algo que Ele acha que é mais importante do que aquilo que o Criador entregou. Se você entende que as tuas coisas, os teus afazeres são mais importantes do que aquilo que Ele entregou para você administrar, Ele tem consciência plena que Ele não pode te entregar mais, porque afinal de contas Ele não quer brigar com os teus sentimentos. O dia que você entender que não são os teus valores, mas sim os valores dEle, aí sim você vai usufruir de muito mais coisas que você sempre desejou. Pastor, mas deixa eu te dizer uma coisa nesta noite. Eu tenho um desejo dentro de mim que eu não consigo me conter. Existe um pecado entranhado dentro do meu ser que é mais forte do que eu. Deixa eu te dizer uma coisa nesta noite, como um profeta de Deus. Não existe nenhum sentimento mais forte do que aquilo que você deseja. Os sentimentos, eles são potencializados dentro de mim, dentro de você, de acordo com as nossas necessidades, com os nossos desejos. Se você entender que os desejos da tua carne são maiores do que os desejos do teu espírito, esses desejos vão imperar na tua vida e você vai continuar sendo um verdadeiro prisioneiro como você tem sido. Mas o dia que você entender que não são os teus desejos, mas os desejos dele que vivem sobre a tua vida, você vai se tornar livre em Cristo. Por isso Paulo certa vez ele disse o seguinte: eu sou um prisioneiro em Cristo Jesus. Em outras palavras, Paulo está dizendo o seguinte: eu sou um homem livre, porém aprisionado pelo amor que Cristo me chamou para ter. Por isso que Paulo em Gálatas ele diz o seguinte: existe uma luta constante entre a minha carne e o meu espírito. A minha carne quer me fazer cair, mas o meu espírito quer me fazer ficar de pé. Aquele que mais bem eu alimentar, ficará de pé. Se eu tenho uma carne que eu alimento, essa carne ela vai engolir o meu espírito e automaticamente eu não vou conseguir realizar os desejos de Cristo para a minha vida. Mas se o meu espírito ele está fortalecido no Senhor e ele domina a minha carne, eu serei o verdadeiro homem, ou você talvez mulher, a verdadeira mulher que Cristo te chamou para ser. Aquele que mais for bem alimentado é que vai prevalecer. Mas pastor, e como alimentar? Se você tem um pecado na tua carne, eu quero falar para você nesta noite. Se você tem um pecado na tua carne, que tem te feito um prisioneiro, a pergunta que eu te faço nesta noite é: por que você vai continuar alimentando aquilo que te faz um prisioneiro? Por que você vai permitir que as armadilhas do inferno continuem te prendendo? Mas pastor, eu não consigo. Não, você consegue. Você não quer deixar de viver aquilo que você está vivendo. Busque o Senhor enquanto há tempo. Busque o Senhor de todo o teu coração. Dobra o teu joelho, clama a Ele. Fortalece o teu espírito, porque hoje aquilo que parece ser impossível só vai se tornar possível no momento em que esse teu espírito, a tua conexão com Cristo, a tua fonte. Jesus ele diz o seguinte: eu sou a verdadeira fonte, aquele que beber de mim jamais terá sede, aquele que comer de mim jamais terá fome. Em outras palavras, Jesus está dizendo o seguinte: aquele que se alimentar daquilo que eu tenho para dar, jamais irá perecer com esse mundo tenebroso em que vive. Por isso Pedro, a Bíblia diz que Pedro andava com Jesus. Jesus fala assim: eu vou ter que ir para a cruz. Pedro fala assim: Senhor, se tu for, irei contigo. Que isso, Pedro? Você não sabe nem o que você está falando, seu abestado. Pedro, ainda hoje tu vai me negar 3 vezes. E Pedro fica imaginando a cena, Pedro olhando, falando: mas como? Eu acabei de falar para o mestre que eu iria morrer por ele, e ele diz que eu vou negá-lo 3 vezes. Por quê? Porque Jesus não vê como o homem vê. Jesus vê aquilo que está na plenitude do coração do homem. Jesus sabia que Pedro seria o homem que foi lá na frente, mas que naquele momento ele ainda não era quem Jesus gostaria que ele fosse. E eu preciso que você entenda nesta noite: talvez hoje você possa não ser a pessoa que Jesus quer que você seja, mas Ele não deixa de amar você por esse motivo. Pelo contrário, Ele continua acreditando que no momento oportuno você vai se tornar na pessoa que Ele sempre acreditou que você seria. Mas pastor, ninguém acredita em mim. Mas eu não estou dizendo que pessoas vão ou vão deixar de acreditar em você. Eu estou te afirmando que o Deus que tudo pode, que tudo vê,
Esse mesmo Deus que Davi estava falando no Salmo 24 aqui, esse mesmo Deus, Ele conhece o teu coração e os teus desejos. E Ele sabe que tudo que você está vivendo hoje nada mais é do que um momento passageiro na tua vida, que logo em seguida você vai se tornar no homem que Ele sempre desejou que você fosse. A Bíblia diz que Pedro nega Jesus 3 vezes. Pedro chora, Pedro se arrepende. Mas a Bíblia diz que quando Jesus se apresenta em João capítulo 21 na praia, aquele mesmo Pedro, quando está lá com ele, lá comendo peixe lá e o pão na praia, Jesus diz para ele assim: cara, tu me amas. Tu me amas mais do que estes. Eu te amo, Senhor. Pedro, tu me amas, cara, mais do que estes. Eu te amo, Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, aquele que me ama, Pedro, tem que parar de dizer que me ama e precisa provar que me ama. Pedro, palavras o vento levam, mas atitudes permanecem. Pedro, em vez de falar, faça. Prove para mim que você me ama, cuidando daquilo que é mais importante para mim, que são as minhas ovelhas. Porque no momento em que você cuidar das minhas ovelhas, eu quero deixar essa palavra para o teu coração que está aqui essa noite. Cuidar das ovelhas, isso não é responsabilidade do pastor. Cuidar das ovelhas é responsabilidade minha e também tua. Quando você olhar para o teu lado e você começar a dar falta de um irmão que não vem, procura saber qual é o telefone desse irmão e liga para ele. Porque essa responsabilidade não está sobre os meus ombros, está sobre o nosso. Pastor não fabrica ovelha, ovelha faz ovelha. Pastor pastoreia a ovelha e ensina a ovelha o que comer e como se alimentar e como agir. Hoje o que nós temos visto são pessoas que estão dentro da igreja, mas que na verdade nunca conseguiram entender o verdadeiro propósito de Cristo dentro da vida delas. Deixa eu te dizer uma coisa, e para fechar dessa vez, sabe quantas decepções um pastor tem? São muitas. E se eu fosse deixar de ser pastor por causa das decepções que eu tenho, essa igreja já estava sem pastor já há muito tempo. As decepções que eu vivo e que minha esposa vive não se comparam ao amor que eu e ela temos por Ele. O nosso compromisso é cuidar daquilo que Ele confiou a nós. E nós vamos cuidar daqueles que querem ser cuidados. Existem uns que não querem ser cuidados. Eu não fui chamado, entenda uma coisa no amor, eu não fui chamado para fazer amigos. Eu fui chamado para fazer discípulos para Cristo. Se você entender nesta casa de oração, que tudo que sai desse altar está pautado nesse livro, você vai comer dele. E nada nem ninguém vai fazer você se afastar deste lugar. Mas se você continuar vivendo como alguns vivem, o desejo dele não vai conseguir se aperfeiçoar na sua fraqueza. Que o Espírito de Deus nesta noite traga ao teu coração o verdadeiro entendimento de que nada é teu, tudo é dele. Você vive no mundo dele, você usa as coisas dele, você convive com pessoas enviadas por ele, e que na verdade ele te dá a oportunidade de ser uma pessoa que tem a verdadeira plenitude da felicidade. E isso não depende de ninguém para você ser feliz, só depende de você. O difícil não é chegar ao topo, difícil é permanecer nele. Que o Espírito de Deus te capacite todos os dias, para que você permaneça no lugar onde Ele sempre desejou que você estivesse. Que Deus te abençoe nessa noite.